Vamos lá? A partir do momento que nós já sabemos distinguir a cor base, a cor reflexo, que são as nuances, e os corretores de cor, eu preciso fazer a leitura da coloração, tá? Então, o bom cabeleireiro, um cabeleireiro que esteja bem informado, que seja bem formado, que seja bem instruído, ele tem que entender as numerações e saber ler, fazer a leitura da cor, ok? Muitas vezes a sua cliente ela vai chegar e ela não sabe a numeração, mas ela sabe o nome, ela sabe a cor, ela sabe o tom que ela quer. Mas o cabeleireiro, o bom profissional, ele tem que entender a colorimetria em números para ele poder saber o que a cliente está pedindo. Então vamos supor casos que são assim super corriqueiros dentro do nosso salão. A cliente chega e fala: olha, eu quero meu cabelo cereja, tá? Eu amo cabelo cereja, então eu quero que o meu cabelo saia daqui hoje cereja. O que é importante nós atentarmos? Que tom é esse cereja? É o vermelho, ok? Eu, como cabeleireira, tenho obrigação, você como cabeleireiro, tem obrigação de saber a numeração dessa cor. O que é importante eu entender? Que eu preciso de um fundo loiro, tá? Então eu preciso abrir esse cabelo pelo menos num tom de 6, num fundo de clareamento de 6, de base, ok? Com uma nuance, que é o reflexo de cor vermelha. Aqui nesse caso, eu tenho uma 6.64. O 6, antes do ponto, ele indica a cor natural, a cor, o fundo de clareamento que esse cabelo precisa. O 6 depois do ponto, ele indica o reflexo principal, que é o vermelho. E o 4 depois do 6, que é a secundária aqui de nuance, é o reflexo secundário, que é o cobre. Eu tenho uma coloração 664. Loiro escuro, vermelho, acobreado. Lembra das nossas nuances? Então, loiro escuro, vermelho, acobreado. Vamos supor que ela não quer um tonzinho de cobre, que é esse tom aqui, ó, 664, ok? Ela quer ele totalmente vermelho. Então, eu preciso acrescentar mais um 6 no lugar desse 4. 666. Loiro escuro, vermelho, intenso, tá? Então, toda vez que eu tenho uma repetição da nuance, eu tenho tons intensificados, tá? 6.77, loiro escuro, marrom, intenso, que é o chocolate. Ah, eu quero o marsala. O marsala é a mistura do violeta com o vermelho. Então, você precisa de um fundo no mínimo 5. Então, eu preciso de um fundo de clareamento mínimo de 5, máximo de 8, tá? Então, se eu abrir um cabelo no 5, se eu abrir um cabelo no 6, no 7 ou no 8, eu preciso de nuances violeta e vermelho, ou vermelho violeta. Ele é mais violeta, então o violeta vai ser a minha cor, meu reflexo principal. Então, no caso, vamos supor que eu tivesse aberto esse cabelo num fundo de 6, mas ela quer o marsala. Eu teria uma 8, uma 6, 2, 6. 2 sendo violeta, que é a cor principal, que o marsala tem um tom violeta, e o 6, que é um pouquinho de vermelho, para o marsala ficar completo. Ah, mas ela quer um marsala mais intenso. Então, você vai colocar uma 6.226. Se você não tiver essa coloração, você tenha uma 626 e tenha o corretor violeta. Vai pôr um pouquinho do corretor violeta para acentuar esse efeito roxo do cabelo da cliente, tá? Então, o marsala não é vermelho. O marsala, o principal, a nuance principal dele é o roxo. E eu preciso respeitar o fundo de clareamento. Você não vai conseguir jogar uma 626, uma cor marsala, num cabelo que esteja num fundo de 1, 2, 3, 4, sem descolorir, tá? Então, você precisa descolorir, deixar esse cabelo no mínimo no fundo de clareamento 5, tá? Tinta não vai clarear tinta, tinta não vai clarear um cabelo que seja preto natural. Então, mesmo preto natural, eu preciso fazer uma decapagem. Precisamos respeitar os fundos de clareamento do cabelo,
tá? Se eu tenho um cabelo aberto no 6, eu não posso pegar uma coloração 8 e jogar nesse cabelo. Esse cabelo, ele vai ficar bom às vezes, né? Muito raro, mas às vezes acontece do cabelo pegar a coloração ali como a X de 20 ou de 30. Só que esse cabelo não tem estrutura, ele não tem abertura para segurar. Então a coloração ela vai ficar superficialmente, ela não vai atingir o córtex. Na hora você vai conseguir tirar uma foto bonita, só que depois de uma semana a sua cliente vai voltar e falar que o cabelo dela tá laranja. Tá, o cabelo dela tá laranja, que o cabelo dela apareceu mancha, que o cabelo dela não pigmentou corretamente, que tá esquisito, sem brilho. Por quê? Você precisa de fundos, de abertura, de cor, para poder colocar a coloração dentro daquele córtex, ok? Então, se você tem um cabelo no 6, ele não tem muita abertura, ele não está muito preparado. Então, você vai usar respeitando as cores, respeitando o fundo desse cabelo. Se você tem um cabelo no 7, você não vai usar 8, não vai usar 9, não vai usar 10. Você vai usar colorações que tenham a base principal no 7, tá? Que é o loiro médio. E aí você vê a nuance que você vai colocar, a nuance que a sua cliente escolher, tá? Geralmente são os tons puxados para o morena iluminada. Ele não consegue dar o loiro muito claro, ok? Cobre, que é o ruivo, ele também consegue, a partir do 6 e do 7, você consegue ter um tom acobreado, ok? Então, o que é super importante o cabeleireiro saber? Que ele precisa respeitar os fundos de clareamento do cabelo, ok? Nada de ficar pegando super clareador, coloração 12, jogando num cabelo que você fez o 7, coloração 12, jogando num cabelo que você fez 8. Não, isso não existe, não existe estrutura no fio para que isso possa acontecer. Então, você primeiro tem que saber identificar que fundo de cor que está esse cabelo, e a partir deste fundo de cor, você vai determinar qual a coloração, qual o corretor, qual a neutralização, qual a nuance você vai estar colocando naquele cabelo. É uma coisa que eu sempre digo, não é o cliente que escolhe. Quem escolhe, quem sabe, é o profissional. Então, às vezes, a maioria das vezes, a cliente ela vem com uma proposta pra gente. Ela quer o cabelo dela perolado, ela quer o cabelo dela acinzentado, ela quer o cabelo dela de N coisas, vários jeitos, tá? Ela pega lá uma foto de um cabelo super bem cuidado, ela pega lá uma foto de um cabelo super bem tratado, ela pega uma foto de um cabelo de uma modelo lá da internet que não tinha química alguma naquele fio, e ela chega e pá, joga na nossa cara, tá? Então, assim, ela joga lá e fala, ó, essa cor aqui que eu quero, quanto que você cobra? E não é bem assim. Cabeleireiro, né, o bom profissional, ele faz o teste de mecha com a sua cliente antes. Então, você precisa fazer teste de mecha. Você precisa pegar 4 mechinhas ali escondidinho, abre o topo da cabeça e você vai descolorir aquele cabelo. Você vai descolorir, você vai achar o fundo de cor daquele cabelo, você vai neutralizar, vai colocar as cores possíveis, tá? Por isso que eu faço 4 mechinhas, para eu ver onde abre cada uma. Aqui vai abrir mais, tá? Então, vamos supor, se um lado abriu mais no 7, o outro abriu no 8. Então, eu sei que aquele cabelo, ele não vai me dar uma cor uniforme. Ele vai me dar manchas. Então, ele vai me dar cabelos no 8, cabelo no 7. Então, eu sempre vou pro menor. Eu vou pro 7. Sempre você vai pro menor lado que descoloriu. Nesse 7, eu só consigo morenas iluminadas. Então, eu vou neutralizar, vou colocar cor e vou secar e mostrar pra minha cliente. O seu cabelo, ele alcança isso aqui. Tudo bem pra você? Ah, tudo bem. Você vai tratar, você vai falar para sua cliente que depois do procedimento ela precisa vir fazer as reconstruções. Ela não pode ficar jogando matizadores, ela não pode ficar usando shampoozinho azul, ela não pode fazer nada que altere aquela cor. Porque mais pra frente você pode fazer uma outra descoloração e esse cabelo vai abrindo cores mais claras, ok? Então, muitas vezes não é o cabelo que a cliente quer, mas é o cabelo que ela pode ter, é o cabelo que é aquilo que o cabelo dela determina. Tá? Eu fico, tipo, indignada, gente. Indignada de ver que muitas vezes eu explico 1.500 vezes isso para vocês. E vocês me mandam mensagem falando que a cliente escolheu a cor, que a cliente comprou a coloração, que a cliente escolheu o que vai passar no cabelo dela. Isso não existe.
Você não compra remédio na farmácia e leva para o seu médico falando que você quer ser aplicado naquele remédio. Você não vai comprar uma injeção com um tipo de remédio que você não sabe se é aquilo que você precisa e dá na mão do seu médico. Você respeita o seu médico. Então, a sua cliente, ela tem que respeitar você como profissional. Você que não deixa a sua cliente te respeitar, você que deixa a sua cliente mandar em você, escolher aquilo que ela quer, aquilo que não vai dar certo para você refazer esse cabelo 2, 3 vezes, você tá errado e você tá prostituindo a profissão. Então, você tem que entender que você precisa trabalhar com segurança. É teste de mecha, é colocar a cor ali, é secar, mostrar para cliente e falar: o seu cabelo aguenta isso aqui. Posso fazer? Posso fazer? A gente vai tratar esse cabelo e mais para frente você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então seja sincero, seja honesto com a sua cliente, seja honesto que você vai conseguir que ela te respeite e que ela confie na sua palavra, ok? Um beijo.